Olá, pessoal. Eu sou o professor Caio Souto, da UFAM, do Departamento de Filosofia e também do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia. Estou aqui para falar sobre um livro do Foucault chamado Segurança, Território e População e alguns conceitos principais que o Foucault apresenta nesse livro, desenvolve nesse livro. Na verdade, antes de entrar propriamente nos conceitos, falar um pouco sobre o que é esse livro. Ele é um curso. O Foucault, a partir de 1970 até a sua morte em 84, ministrou a cada ano um curso na instituição chamada Collège de France, que é uma instituição centenária na França. Na verdade, ela tem quase 5 séculos de existência e existe até hoje. O Foucault foi professor lá. Cada ano ele escrevia um curso e proferia essas aulas de maneira oral, mas também ficava depositado nos arquivos da instituição o documento datilografado, né? Depois isso passou por uma reformulação, né, depois da morte dele, e esses cursos foram sendo publicados, cada um deles é um livro, né? Então, esse curso, com esse título, né, foi o curso que ele proferiu em 78, 77 para 78. Nessa época, o Foucault, ele começou a desenvolver, um pouco antes, em 77, 76 para 77, um conceito que depois que o Foucault desenvolve, acabou criando quase que um novo campo de estudos da filosofia política contemporânea. É o conceito de biopolítica, né? Esse conceito que o Foucault apresenta, ele foi muito influente, ainda hoje é muito influente, e tem aí inúmeros desdobramentos. Tem vários outros autores e autoras que trabalham a partir desse conceito, não exatamente como comentadores do Foucault, tem muitos comentários, mas também tem inovações teóricas, né? Como, por exemplo, o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, ou então o conceito de geontopolítica da Povinelli, né? E assim por diante, né? O Deleuze também desenvolveu uma ideia de sociedade de controle a partir do conceito de biopolítica. Alguns autores italianos, o Giorgio Agamben, Roberto Espósito, Antônio Negri, também desenvolvem esse campo da filosofia política no sentido de uma análise biopolítica. Bom, falar brevemente o que é esse conceito, é o principal conceito desse curso e do curso anterior e do posterior, né? São 3 cursos que o Foucault, nos quais o Foucault desenvolve esse conceito. O primeiro deles, de 76 para 77, em defesa da sociedade, esse, segurança, território e população, e no ano seguinte, o nascimento da biopolítica. Esses 3 cursos são os cursos que o Foucault desenvolve melhor esse conceito. E também o livro que ele publicou em 76, que se chama A Vontade de Saber, o primeiro volume da história da sexualidade, em que esse conceito aparece também no capítulo final, Fazer Viver, Deixar Morrer. O conceito de biopolítica lá também é apresentado num outro contexto, para falar sobre o dispositivo de sexualidade, né? O grande projeto do Foucault dessa fase era escrever a história da sexualidade, e paralelamente a esse projeto ele ministrou esses cursos no Colégio de France. Então, tudo isso, né, todos esses textos, esse conjunto de textos, estão desenvolvendo, elaborando, né, esse conceito de biopolítica. Como eu disse, depois criou um campo, né, de estudos na filosofia política contemporânea. Vou falar brevemente sobre esse conceito, depois tem alguns outros conceitos que aparecem na obra também, né, nesse curso, que são importantes, que têm relação com a biopolítica, que são o de razão de Estado, né, que é um conceito da filosofia política moderna, mas o Foucault tem uma leitura particular desse conceito, diferente da leitura canônica sobre o que é a razão de Estado, que é um conceito que aparece nos clássicos da filosofia política, né, Maquiavel, Hobbes, e, e outros, mas o Foucault tem uma outra leitura sobre isso, uma leitura que ele mobiliza a biopolítica para explicar a razão de Estado de um modo inovador, de um modo original, né? E isso é característico também desses autores que eu falei
contemporâneos que partem dos estudos biopolíticos, porque, em geral, eles aceitam essa tese Foucaultiana sobre a razão de Estado, uma tese diferente, né, da tradição, de como a tradição pensa esse conceito. Depois tem o conceito de governamentalidade. É uma palavra estranha para quem nunca leu Foucault, nunca ouviu, porque se trata de um neologismo, é um termo que não existe na língua corrente em francês, né? Gouvernementalité não existe, e também não existe na tradução para o português. Em geral, os tradutores adotam essa tradução literal para marcar também o uso distinto, né, de uma palavra que não existe na língua original do autor, né? Existe a palavra governabilidade, mas não é a mesma coisa, né? Então, justamente essa inovação conceitual, o autor exigia que ele forjasse um novo termo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Correlato a esse conceito, existe o conceito de racionalidade governamental. Também é um conceito importante esse da racionalidade, não é exatamente a razão de Estado, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas as duas coisas estão vinculadas, né? Para o Foucault, uma razão de Estado, ela depende de uma racionalidade governamental. Essa palavra racionalidade no Foucault tem também um sentido muito marcado e alguns outros autores mais contemporâneos também vão desenvolver, desdobrar esse termo, por exemplo, o Dardot e o Laval, numa obra chamada Nova Razão do Mundo, em que eles exploram o neoliberalismo, né, a partir da crise de 2008. Eles, a partir dos acontecimentos da crise de 2008, eles se colocam a pensar o que aconteceu na década de 80 em diante, em que o neoliberalismo passou a ser a nova racionalidade governamental. O Foucault já vinha falando algo sobre isso, mesmo antes dos anos 80, né? No fim da década de 70, ele já estava elaborando, né, um dispositivo analítico para, enfim, melhor analisar os desenvolvimentos da economia política e dizendo que isso que se chama neoliberalismo, né, que tem uma origem anterior aos anos 80, os anos 80 foi o momento da sua aplicação, mais efetiva, contexto global mais amplo, mas a elaboração teórica ela é bem anterior, começa nos anos 40, talvez até no final da década de 30, com o colóquio Lippmann, né? Vários autores depois vão escrever e vão fundamentar as bases do que vai ser o neoliberalismo a ser implementado em sequência, né? O Foucault já estava falando isso no final dos anos 70. Então, é um conceito importante ali também, o de racionalidade governamental. Por fim, o conceito de segurança, né, que é um dos três termos do título do curso: segurança, território e população. O conceito de segurança é no sentido mais próprio de uma securidade, né? Seria talvez uma tradução mais próxima do que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em estado de bem-estar, ou em técnicas ou tecnologias de segurança, de seguridade, né? Enfim, esse é um conceito que o Foucault utiliza para falar sobre quais foram os efeitos biopolíticos, né, que eu já vou explicar o que é a biopolítica, sobre, né, esse modo de pensar. E isso está vinculado ao estado de bem-estar social e ao desmonte progressivo que esse estado de bem-estar social vai conhecer a partir dos anos 70 e 80, né? Ele foi constituído no final da Segunda Guerra Mundial, e tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e depois passou a ser passou por um processo de desmonte. Isso tem a ver também com isso tudo que o Foucault está tentando elaborar. Bom, então, falar sobre a biopolítica, né, que tem um outro termo também, que é o biopoder. Os dois termos, eles correspondem, se remetem reciprocamente, né? Bio vem do grego bios, que é vida, e poder ou política. Então, seria um poder ou uma política que tem a vida como alvo, né? Essa é a ideia de uma biopolítica. O Foucault, ele pratica aqui nesse curso o método genealógico. Existe uma longa discussão sobre se é realmente um método, se não é, o que é exatamente a genealogia, né? Ela não é um método no sentido rigoroso de uma pesquisa acadêmica, né? Naquele sentido mais propriamente técnico, né?
com uma metodologia estipulada, como é que vai ser por análise de dados, quantitativo, qualitativo, esse tipo, não é exatamente isso que o Foucault está chamando de genealogia. Genealogia é algo que tem um aporte filosófico, que tem um outro autor, que é o Nietzsche, ao qual o Foucault recorre quando ele quer definir o que é a genealogia. Tem um artigo do Foucault sobre isso, de 71, Nietzsche, a genealogia e a história. Nada mais do que uma forma de pensar e de praticar a história, né? Então, o Foucault, ele faz a genealogia da biopolítica ou do biopoder. E também da razão de Estado, da governamentalidade, da racionalidade governamental, dos processos de seguridade. O que é fazer uma genealogia disso? É narrar a história disso, mas é uma história que se faz sem recurso a uma origem, sem que se busque o primeiro momento em que isso apareceu, né? Existe uma recusa da busca pela origem, e sim, no lugar disso, a busca de uma emergência, ou de uma proveniência, de uma deveniência daquilo que emerge num contexto que é impossível de ser reconstituído todas as suas, é, em todos os seus nexos causais. É impossível fazer uma reconstituição perfeita, nenhum método histórico é capaz disso, segundo pensa o genealogista, né, como se definia nesse período aí dos anos 70, segunda metade, sobretudo. Então, é uma genealogia nesse sentido, é buscar a emergência. Como é que emerge e no lugar do que emerge um poder biopolítico? Bom, os leitores do Foucault, sobretudo dessa fase dos anos 70, que é a década do Vigiar e Punir, que é de 75, conhecem o conceito de poder disciplinar. O que é o poder disciplinar, né? Vigiar e Punir talvez seja a obra mais conhecida, mais lida, que teve mais impacto, né, no sentido de citações e tal, do Foucault. É um livro sobre o nascimento das prisões. Nascimento também nesse sentido de uma emergência, né? Como é que a prisão como a gente conhece, né, no ocidental, contemporâneo, a prisão como o modelo único de punição dos indivíduos, né, que tem algum desvio social, crime cometido, uma infração, etc. A prisão é o grande modelo, se não o único modelo de punição para esses crimes, né? Existem outros alternativos, mas o modelo é a prisão. Então, Foucault faz o nascimento, narra a história de como que isso se constituiu historicamente, esse processo de constituição da prisão como modelo único de punição nas sociedades ocidentais. Bom, qual é a relação, né, dessa prisão com o tipo de poder, uma modalidade, uma racionalidade política? Foucault diz que existe uma racionalidade política por trás disso, que é o poder disciplinar, que não é o mesmo do biopoder. Esse é o primeiro ponto importante, né? Então, o genealogista ele está buscando a emergência de uma técnica, de uma racionalidade, mas para isso ele tem que narrar uma descontinuidade histórica com relação a algo que era diferente disso, que se transformou e passou a ser dessa outra forma. Claro que nessa descontinuidade existem coisas que permanecem, mas elas são ressignificadas para esse novo contexto, né? Então, o poder disciplinar é aquele que tem como modelo a prisão, e a prisão incide sobre os corpos das pessoas, né? Sobre os corpos. É uma técnica de confinamento e de observação irrestrita do corpo do indivíduo, né? Isso é uma prisão. O biopoder ele tem outra forma de circular, de ser gerido, de ser exercido. O biopoder ele tem como alvo não o corpo. Ele pode atingir o corpo também, mas não substancialmente, não fundamentalmente, essencialmente. O que o biopoder atinge é, sobretudo e primeiramente, a vida, né? Bios, né? Bios, a vida, e não o corpo. Qual é a diferença de um poder que se exerce sobre a vida e de um poder que se exerce sobre o corpo? Então, para um, você tem a prisão como modelo, né? Para o outro, vai existir uma outra forma que o Foucault vai dizer que é mais eficaz de gestão política do que a anterior, né? Essa eficácia, essa eficiência na gestão política é que está relacionada com essa transformação.
Então, se por um lado, durante um período da história do Ocidente, a prisão e o modelo disciplinar foi o modelo predominante, a partir de um certo momento, isso se transformou. É um processo lento, mas que tem um ponto de virada, né? Que é difícil de demarcar exatamente a data em que isso aconteceu, mas que o Foucault demarca ali pelo final do século XVIII, começo do século XIX, vários acontecimentos na Europa, a Revolução Francesa na França, mas em outros países também, Revolução Industrial, um outro momento na colonização, né, para nós aqui no Brasil, né, depois do século XVIII, a colonização das Américas entrou num outro momento. Então, isso tudo está relacionado com a transformação de um poder disciplinar para o que o Foucault vai chamar de biopoder, né? Ou política, se quiserem usar o termo política, uma biopolítica. Então, não é mais o corpo, não é mais então a prisão. Como é que será, então, esse novo poder, esse novo dispositivo de poder? Como é que ele vai se exercer? Essa é a pergunta que está por trás, né, do conceito de biopolítica. A pergunta que ele quer responder é essa. Bom, para responder essa pergunta, aí é que ele vai começar a trazer os outros conceitos, né, esses que eu apontei no início do vídeo, para designar, né, para se referir a essa grande transformação que se deu na passagem do poder disciplinar para o biopoder. Como é que se deu, então, essa transformação? Bom, ele vai dizer assim: a razão de Estado, né, que é um conceito criado pelos filósofos clássicos da filosofia política, ela está vinculada a essa transformação. O que é uma razão de Estado? A razão de Estado, grosso modo, é pensar prioritariamente no corpo político do Estado e não nos indivíduos, e não no corpo de cada súdito, né? Ou mesmo no corpo do rei, ou no corpo de algum indivíduo especificamente considerado um corpo social. Não é não é uma soma dos corpos, né? O Estado não é uma mera soma dos indivíduos. O Estado ele tem que ser pensado no seu todo, né? Então, todas as práticas que vão ser implementadas, políticas implementadas dentro do território, né, pensando o Estado como um conjunto de instituições, né, que exercem o poder sobre uma população de determinado território, né, tudo que acontece ali, segundo essa razão de Estado, deve ser pensado nos termos do Estado, né, dessa coesão social, dessa coesão do corpo, né, soberano do Estado. Bom, essa é a teoria clássica, né, do que é a razão de Estado. Foucault vai dizer, basicamente, que a vinculação entre razão de Estado e soberania, esse conceito tão importante dos filósofos clássicos, até o Hobbes, o Locke, o Rousseau, o Kant também, e antes Maquiavel, o conceito de soberania, ele não é suficiente para interpretar, para explicar a razão de Estado, né? Essa é a inovação teórica que o Foucault está propondo nesses três cursos aos quais eu me referi, e sobretudo nesse Segurança, Território e População. Como é que então deve ser pensada essa questão, segundo Foucault? Não em termos de uma autonomia ou de uma autossuficiência ou de um todo que é maior do que as partes, né? Que a soberania, que o conceito de soberania resumiria, né? Não nesses termos, e sim nos termos de uma emergência de um exercício de poder, de controle sobre os processos de uma população. Então, aí vem o segundo conceito, segurança, o terceiro, segurança, território, população. O que é uma população? Ela é fundamentalmente um algo que diz respeito à vida, a corpos vivos. Não exatamente aos corpos propriamente, mas sim aos processos vitais, né, que se atualizam nesses corpos. Então, para o Foucault, para entender uma população, é necessário entender a população a partir de processos vitais, taxas de natalidade, mortalidade, incidência de tipos de doença, velhice, cálculos a serem feitos, e que isso tudo é que vai engendrar uma razão de Estado. Então, não é o conceito de soberania para ele, é o todo social de um Estado, que é o mais importante, como pensaram os filósofos clássicos, né, para se compreender esse processo de transformação que culmina nos Estados modernos,
que a gente conhece nos estados europeus e depois quase todos os demais estados do mundo hoje. O principal para Foucault é entender que são processos em que a população tem uma predominância e como controlar essa, como gerir, como exercer sobre ela a partir do conhecimento desses processos vitais o poder, né? Não sobre a população. A própria população ela tem um exercício, uma forma de exercer as relações entre os indivíduos dentro de uma população que diz respeito a processos vitais, né? Então, isso, Foucault, é isso que vai, para o Foucault, ser o principal para a compreensão do que é uma razão de Estado, né? E aí, quando ele faz essa genealogia da razão de Estado, nas aulas finais do curso, aulas 6, 7, 8, 9, em que ele faz essa genealogia, ele consegue estabelecer melhor o que é o conceito de biopolítica, que ele já tinha anunciado e falado sobre ele um pouco no livro, no curso anterior e no livro de 76, A Vontade de Saber, né? Então, em 76 é quando o conceito aparece na obra dele, nesses dois livros, no curso Em Defesa da Sociedade e no livro A Vontade de Saber, e no curso de 77, esse vídeo é sobre esse curso, ele desenvolve isso a partir da emergência da razão de Estado, né? E com isso ele consegue trazer mais elementos para fundamentar essa tese geral de que essa transformação se dá em termos da passagem de um poder disciplinar para um biopoder, né? Então, a questão da razão de Estado, basicamente é isso, não vou poder me alongar mais sobre isso, mas tem inúmeros estudos também sobre comentários, né? Comentando como é que o Foucault leu Hobbes, como é que o Foucault leu Rousseau, como é que o Foucault leu Maquiavel, o Baudin e os clássicos da filosofia política, né? O Michel Serrelat tem um texto, As Artes de Governar, que é baseado nesse texto, nesse curso do Foucault. Tem lá no final um item chamado Situação do Curso, que é um comentário também que o próprio Foucault fez, e depois o Michel Senelar, que organizou esse curso, desenvolve um pouco mais, e quem se interessar tem aí uma longa discussão sobre isso, né? O Foucault lendo os clássicos da filosofia política. Mas para esse vídeo, eu acho que o importante é entender, né, que o Foucault ataca essa ideia de soberania como sendo a principal da razão de Estado e no lugar com a questão da emergência do controle sobre a população, né? E isso está vinculado a um outro conceito, aí esse conceito é um neologismo de governamentalidade. É uma espécie de arte de governar, a governamentalidade, né? Mas ela não é exatamente uma governabilidade, né, que é um conceito que a gente conhece, que está aí no cotidiano da vida política atual, está nos jornais, né, quando se fala em Ministério da Fazenda, em ministérios de planejamento, esse tipo de poder político do Estado que é exercido sobre alguma pasta, você pensa no conceito de governabilidade, se o presidente precisa ou não precisa do apoio do Congresso, como é que ele pensa, como é que ele estabelece relações de aliança, enfim, isso tudo seria uma técnica de governabilidade, né? Como que um governo consegue ou não se manter o poder. Mas não é só disso que o Foucault está falando, ele está falando de uma coisa mais capilarizada, né? Uma coisa que não é tão evidente apenas no poder executivo de um Estado, ou nas relações entre os poderes e dessas relações com a população, etc. Não é só disso que ele está falando. Ele está dizendo que isso tudo, né, tem algo mais capilar, algo mais efetivamente generalizado sobre todo o tecido social. E é isso que é uma governamentalidade. E foi isso que se alterou da passagem do poder disciplinar para o biopoder, né? Então, esse termo é importante também, vocês vão encontrar aí também muitos artigos sobre isso. Tem definições, o Foucault apresentou definições sobre esse conceito no livro, que é uma coletânea organizada pelo Roberto Machado no Brasil, chamada Microfísica do Poder. Tem uma aula do Foucault que é exatamente sobre o conceito de governamentalidade, né? Quem quiser, quem se interessar, tem um material lá específico só sobre esse conceito, mas em linhas gerais é isso, e é assim que ele se relaciona com a biopolítica, né? Daí vem a questão da racionalidade. Por que isso é uma racionalidade, né? Porque uma racionalidade, nos termos como Foucault pensa isso, é algo que tem relações, né, com todos os campos de uma, não vou chamar de estrutura social, mas uma forma de gestão, né, social. É uma racionalidade porque eu não posso dizer que é irracional
agir ou de tal modo ou de um outro modo, né? A racionalidade, ela enseja uma determinada ação conforme um cálculo, conforme um pensamento, né? E o que é a racionalidade governamental? É quando isso atinge as técnicas de governo, né? Então, no poder disciplinar, ou até antes, né, outras formas de poder, como poder soberano, ou fala sobre soberania num outro sentido, né? No sentido daquele poder que é exercido pelo monarca. No antigo regime francês da França, por exemplo, né, antes da Revolução, quando você tinha um rei, havia uma dissimetria muito grande nas punições que eram devidas por determinados crimes, porque isso ficava, em última instância, sob critério do monarca, né? Ainda que fosse uma monarquia constitucional, mesmo que ele tivesse que seguir determinadas leis, mas em última instância a decisão é do monarca, né, sobre como aplicar cada lei, né? Então tinha um nível muito grande de arbitrariedade. Não que esse nível não exista em alguma medida depois, não que não haja arbitrariedade também no poder, no biopoder, mas ela diminui tendencialmente, né? A ideia que apresenta é que essa eficácia maior no exercício no político, né? Na gestão política dos processos de uma população, que são a própria biopolítica, essa eficácia aumenta tendencialmente porque a arbitrariedade desse poder diminui. Agora não tenho mais um monarca, agora tenho algo mais disseminado por todo o tecido social, isso é mais eficaz politicamente. E isso é uma racionalidade, né? Então vai existir um cálculo, e é disso que vai derivar a racionalidade econômica, né? O cálculo econômico. E aí a linguagem desse cálculo econômico, que vai ser a linguagem da modelagem matemática, né? Ela é uma racionalidade. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me pensar a mim mesmo como um capital político, né? Um capital, não a ideia do capital humano, né? Um capital então, quando eu estudo, por exemplo, eu estou investindo, aumentando potencialmente, né, a taxa de lucro que eu vou auferir mais adiante na minha vida, né? Quando eu faço um seguro, né, de vida ou de morte, ou um seguro, é, enfim, por doença ou por perda de roubo de alguma coisa, incêndio, né? Isso tudo passa por um cálculo, né? Então, esse cálculo, que é um cálculo, no limite, é um cálculo econômico, ele teve uma emergência e passou a ser o pensamento predominante, passou a ser a racionalidade, né, atual no mundo, mas isso tem isso é resultado de um processo histórico, social, né, constituído, e que tem esse grande ponto de virada, o poder disciplinar sobre os corpos, impedir alguém de fazer algo, confinar, observar suas ações, e agora o alvo são os processos vitais da população. Essa é a grande diferença. E daí a racionalidade governamental, como Foucault cunha o termo razão, né, de Estado, para pensar a razão, da racionalidade política e essa racionalidade econômica, né, que vai se dar no lugar, né, de um pensamento a partir da soberania, né? E, por fim, o conceito de segurança, estado de bem-estar social, como é que está vinculado a essa ideia de racionalidade, né? Acho que eu já acabei falando um pouco sobre isso também, e o estado de bem-estar social, como é que ele se constitui como um cálculo, né, como uma forma de gestão prevendo os riscos de uma população, né, também conhecido como estado-providência, tem um texto do Pierre Rosanvallon, Pierre Rosanvallon sobre isso, que é importante também. Enfim, essa ideia de seguridade social, de segurança social. Isso tudo tem uma emergência, tem existe um processo genealógico aqui, que está vinculado à emergência disso, né? Bom, esses são os principais conceitos que o Foucault apresenta para fazer a genealogia dessa governamentalidade ou do biopolítica. Ele fala da pastoral cristã, que teria surgido, né, ainda nos primeiros séculos do cristianismo, com uma coisa esparsa, né, mas ainda como governo das almas. Era uma forma de tentar gerir, não ainda uma população, não havia esse conceito ainda, né, mas um grupo de indivíduos a partir da alma desses indivíduos, né? E o pastor ele seria aquele que conseguiria, né, arrebanhar essas almas para fazer a gestão, né, sobre elas.
E para o Foucault isso vai passar por um processo de transformação. Primeiro uma intensificação, aí tem o momento da reforma protestante, né, em que o conceito de Estado vai entrar em xeque, vai se constituir um novo conceito de Estado na Europa, a igreja vai ter um outro papel nesse conceito de Estado, e daí vai haver uma transformação desse primeiro momento da pastoral cristã para essa gestão política da população, mas agora não sobre as almas, e sim sobre os processos vitais, né, sobre a vida. Daí um conceito mais secularizado, né, porque aí a biologia, essa ciência nascente no final do século XVIII, começo do XIX, vai fornecer, e na verdade há um correlato entre esse conhecimento científico e a própria biopolítica, né, ela vai conhecer como são esses processos, né, vai oferecer um subsídio conceitual científico, né, para se falar sobre como é que são esses processos vitais. E aí a política se dá justamente, incide sobre esses processos vitais de uma população. Aí para fechar, né, o que isso pode ter a ver com o nosso contexto brasileiro e amazônico? Né? A questão de como pensar a partir do Foucault essas questões, né, esses problemas, como pensar esses problemas, diz respeito a uma série de conceitos que depois outros autores vão abordar, como, por exemplo, o Achille Mbembe, né, que faz o deslocamento do conceito de biopolítica para o conceito de necropolítica. Né? Aí pensando a biopolítica como tendo um correlato mais profundo, que o Foucault teria falado de passagem ou não falado, que é o dispositivo colonial. Né? Então, essa forma de fazer viver uma população, de conhecer os processos, para ensejar que eles ocorram, para impedir que eles ocorram, para controlá-los, né, e exercer sobre eles um poder que é a própria política, teria um correlato, um antecedente histórico, né, no contexto das colônias. Né? Isso que o Mbembe vai chamar de necropolítica. E daí a gente está mais próximo, né, disso. Mas ainda é uma forma Foucaultiana de análise, ainda que com uma torção importante, que não deve ser desconsiderada, mas o modelo, né, a forma de pensar a política é ainda Foucaultiana, e o próprio Mbembe reconhece isso. Né? E ele está falando da questão do dispositivo de colonialidade, sobretudo do deslocamento de populações da África para as Américas, né? Mas também poderia ter falado do contexto indígena aqui nas Américas, né? E não apenas nesse período, mas em diante, né? É possível fazer vários estudos sobre isso ainda hoje, né? Sobre a questão das populações indígenas no território brasileiro, né? Seguridade, enfim, como que essas populações são ou não são integradas na população brasileira, de modo geral, né, do Estado brasileiro, como que isso tudo se processa. Né? E aí tem, enfim, uma série de novas possibilidades que podem surgir a partir disso. O geontopolítica da Povinelli, pensando o território, né, de uma forma até mais evidente do que o próprio Foucault, talvez surgira uma outra pista para pensar isso, e assim por diante. Né? Então, esse campo aí dos estudos biopolíticos acabou se consolidando, né, como um grande campo de estudos da filosofia política contemporânea, e o nome do Foucault ainda vai permanecer por um bom tempo, né, como sendo um dos filósofos aquele talvez que tenha mais contribuído, né, para a constituição desse campo. Né? Então é isso, obrigado pela atenção e estamos encerrando esse vídeo.